Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade, projeto de iniciação de número 219. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um projeto de iniciação nesse sábado à noite. Hoje, projeto de iniciação de número 219. Então é isso, vamos nessa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Carlos Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui e vamos aqui começar o nosso trabalho, né, de hoje, né, justamente do projeto de iniciação. Sempre lembrando que o projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar na vida, né? Agora, é necessário que para começar o projeto de iniciação, a pessoa deve fazer uma escola de iniciação, né? Então, os mestres afirmam isso. A pessoa pode escolher a escola que ela preferir, tem várias escolas, né, por aí, né, à disposição, mas nós, de nossa parte, nós convidamos que a pessoa venha aqui fazer o curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Bom, esse encontro nosso é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas bases fundamentais, né? Os ensinamentos da nossa mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e do querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também nós aproveitamos para trazer nossas palestras, né, exposições, ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Conforme o nosso professor Henrique José de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. É justamente daqui que vai se irradiar para o mundo todo a nova civilização e a sinarquia. Isso é o ensinamento do nosso professor Henrique José de Souza. Bom, aqueles que queiram fazer o curso na Eubiose de iniciação, é necessário fazer a sua inscrição e marcar um curso, né? Um curso inicial, que é o grau peregrino. O grau peregrino, agora estamos em agosto, já temos setembro, já não dá para fazer mais. Mas pode começar no ano que vem, né? Lá na segunda semana de janeiro, já na maioria dos departamentos, é iniciado o grau peregrino. Como é que a pessoa pode fazer para fazer essa inscrição? Vai na internet, numa ferramenta de busca, né? Está na internet, põe lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Entra no site da Eubiose. No site da Eubiose, ela vai ter muitas informações a respeito e ela pode, então, acessar. Tem um botãozinho lá específico, a pessoa clica no botão e vai entrar em contato com o site. O site, a IA vai perguntar assim, qual é o seu nome e a cidade e estado que você está, né? A pessoa diz o nome, a cidade, e imediatamente a IA responde. Justamente o departamento que tem próximo à sua cidade. E pode ser até na sua cidade, né? No seu estado, né? Então, a pessoa pode fazer a inscrição e começar a fazer o curso. O primeiro curso é o grau peregrino. Depois do grau peregrino, que é o primeiro grau, tem mais 4 graus, totaliza 5 graus. Após os 5 graus, a pessoa, então, pode se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Chama-se membro da série interna, né? Então, aí ela pode participar de ritualísticas, de reuniões internas e externas, palestras e tudo mais, né? E, inclusive, mais do que nunca, ela tem a oportunidade de ler e estudar as revelações, as cartas de revelação do nosso querido professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de ensinamentos extraordinários. Agora, pode ser que a pessoa que não tenha um departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade e que impeça a pessoa de fazer o curso presencial. Sempre lembrando, é melhor o curso presencial, o mais indicado é o presencial. Se não der para fazer o presencial, através também do departamento, né, por esse contato com o site, né, a pessoa pode fazer a sua inscrição para fazer o curso pela EAD, Ensino à Distância. Então, ela vai receber os ensinos pela internet. Pronto, aí está resolvido. Tudo bem? Aí está esse ponto inicial
que nós queríamos dar, né, para o começo dos nossos estudos no dia de hoje. Muito bem, nós estamos aqui estudando, né, verificando os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, e ela falando sobre a estrutura do universo, né, nos dando ensinamentos sobre a estrutura do universo. São vários pontos importantes. Nós já em encontros passados, né, nós havíamos verificado aqui, encontros passados, um momentinho, encontros passados, ela iniciou com o primeiro fundamento e fazendo exposição a respeito da doutrina secreta, que é a sabedoria acumulada pelos séculos, né? E no segundo ponto, isso está na gravação anterior, da semana anterior, no dia 8, né? No segundo ponto, ela estuda a lei fundamental do sistema, né? O ponto central de tudo surgiu. No terceiro ponto, ela fala que o universo é a manifestação periódica da essência absoluta desconhecida. O terceiro ponto. No quarto ponto, ela indica que o universo e tudo que nele contém é especificamente chamado de Maya, ilusão. O universo mais manifestado é ilusão. O imanifestado, o tátil, aquilo não, é a realidade, né? Depois, o quinto ponto que ela considera, que nós verificamos já no encontro passado, é que tudo no universo é consciência, tem consciência. Desde o menorzinho partícula atômica, subatômica, tem consciência. Consciência daquela partícula. Isso. Então, tudo no universo tem consciência. E essas consciências estão evoluindo para atingir a consciência final, justamente do Tati, né? Do aquilo. E estamos vendo o sexto ponto que ela abordava, né? A respeito do universo. Ela fala que o universo é elaborado e dirigido de dentro para fora. O que está embaixo é como o que está em cima. Assim no céu como na terra. E o homem, o microcosmo, é cópia em miniatura do macrocosmo. É o testemunho vivo dessa lei universal, do seu modo de ação, né? Observamos que todo movimento externo, ação ou gesto, quer seja voluntário ou mecânico, mental ou orgânico, é precedido e produzido por um sentimento ou emoção interna, pela vontade ou volição, e pelo pensamento ou mente. Porque nenhum movimento ou alteração exterior, quando é normal, se pode verificar no corpo externo do homem, sem que o provoque um impulso interno comunicado por uma daquelas três funções. Assim também sucede no universo externo ou manifestado, né? Todo o cosmos é dirigido, vigiado, impulsionado por uma série quase intermináveis de hierarquias de seres sencientes superiores, né? Cada qual com a missão a cumprir. Qual seja qual for o nome que lhe dermos, chamamos de Dian-Shohans, ou anjos, são os mensageiros, né? Exclusivamente no sentido de agentes das leis kármica e cósmica, né? Variam ao infinito os seus respectivos graus de consciência e de inteligência. Variam ao infinito e são puros todos eles, sem qualquer toque terrestre, né? Sem mácula terrestre, os Dian-Shohans. Aquele toque que o tempo costuma imprimir em suas presas. É simplesmente uma licença poética, porque cada um desses seres, os Dian-Shohans, ou foi um homem evidentemente, em mantuantras anteriores, ou então vai ser no atual, ou então em mantuantra futuro. Quando não são homens perfeitos, são homens aperfeiçoados, e em suas esferas superiores e menos materiais, não diferem moralmente dos seres humanos terrestres, e menos, senão em que se acham livres do sentimento da personalidade. Então, os Dian-Shohans estão livres do toque da personalidade e da natureza emocional humana, duas características puramente terrenas. Então, os Dian-Shohans, que são seres de elevada categoria, né, espiritual, eles estão livres justamente dessa parte do emocional nosso humano ligado à personalidade, né? Muito bem. Os últimos, isto é, os aperfeiçoados, né, de Dian-Shohans, estão sempre libertos daqueles sentimentos, porquanto já não possuem corpos carnais, este peso que entorpece a alma. E também, não encontrando obstáculos ou elemento espiritual puro, ou estando mais livre, não são menos influenciados por Maya, a ilusão, do que o homem, a não ser que este seja um adepto, isto é,
capaz de manter completamente separada suas duas personalidades, a espiritual e a física. A seguir, Blavatsky, como não devia deixar de ser, ela fala sobre a mônada. A questão da mônada é algo importantíssimo para o entendimento da iniciação, da procura da verdade universal. As mônadas, que ainda não têm condições, não ainda preparadas, né, por nunca terem possuído corpos humanos, não podem experimentar nenhum sentimento de personalidade ou de egoísmo. Né? Sendo que o que se entende por personalidade é uma limitação a uma relação, ou conforme definiu HPB, um estudioso chamado Coleridge, chama da individualidade existente por si mesma, tendo, porém, uma natureza como base. A palavra não pode, obviamente, aplicar-se a entidades não humanas, mas tal como o atestam gerações de videntes. Nenhum daqueles seres superiores ou inferiores possui individualidade ou personalidade, como entidade separada no sentido em que o homem afirma, eu sou eu e não outro. Então, aí está a questão da descida. A mônada nasce no Sol central do nosso sistema solar. Nós estamos falando do sistema solar, é o nosso universo. Né? HPB diz, quando ela se refere ao universo, está se referindo ao nosso sistema solar. Agora, é claro que existem bilhões e bilhões de sistemas solares pelo universo. Hoje a ciência acadêmica está verificando isso, né? Na nossa galáxia, em outras galáxias e assim por diante. Né? Então, chega um determinado momento em que a mônada é projetada do Sol central, é projetado para Brahma, o primeiro trono, e lá ficam. E de Brahma, elas não descem, elas emitem projeções suas. Essas projeções vão descendo, descendo até os níveis mais inferiores da materialidade, que nós podemos entender no nosso plano como o plano físico denso, né? O mineral. Mas é claro que elas descem até a outros níveis mais densos, ainda que nós não podemos enumerar aqui, a HPB não entra nesse detalhe. Né? Mas desse fundo dimensional em que ela desce, essa projeção desce, ela então começa a sua caminhada de volta à sua origem, que Jesus denominada a volta à casa do Pai. Esse é o grande mistério. É o grande mistério que nós devemos entender. Por quê? Por que num determinado momento, as mônadas emitem projeções suas em direção do mundo material? E depois sobem, adquirem consciência nesses mundos, adquirem experiência e vão subindo. E quando volta à casa do Pai, lá em Brahma, elas têm todo aquele conhecimento que adquiriram no mundo hiperfísico, no mundo mais denso. Né? Isso é um mistério. Aliás, a HPB diz que o maior mistério que deve ser entendido pelo ser humano, ou por todo o indivíduo que existe em qualquer galáxia, é justamente essa ligação do imanifestado com o manifestado. Por quê? O imanifestado originou o manifestado. Por que motivo? É isso? Então, porque disse assim, as pessoas dizem assim, o imanifestado tem tudo, ele é e não é. É o ser e não ser. A gente pergunta, por quê? Se o imanifestado é o ser e não ser ao mesmo tempo, ele é tudo. Se ele é tudo, por que ele projeta de si uma emanação e origina os mundos maiávicos? Esse é o grande mistério que a HPB diz que nós temos que entender. Tudo bem? É bom a gente deixar bem claro esse ponto. Né? As mônadas, né? Por outras palavras, eles não têm consciência, né? Aqueles que descem, né? Não têm consciência daquela separatividade tão característica que se observa nos homens nas coisas da Terra. Muito bem. Já nesse processo da mônada, o nosso professor Henrique José de Souza, ele denomina da seguinte forma, descida de vida energia e subida de vida consciência. Desce aquela energia da mônada, depois sobe consciência. A mônada adquire experiência nos planos inferiores e volta à casa do Pai. É claro que ela não volta, ela não evolui, basicamente. Ela adquire experiência nos mundos inferiores. Ela volta diferente. Quem são essas mônadas? Nós somos as mônadas. Cada um de nós é justamente uma projeção dessas mônadas. É claro que nessa projeção das mônadas, as mônadas, frequentemente, elas se dividem, né? Pode se dividir em 7,
um e mais, né? Então, ela provoca divisões suas se espalhando, né? Então, isso aí é muito interessante a gente observar essa questão também, né? A individualidade é um traço distintivo de suas respectivas hierarquias e não de suas unidades. E esse traço varia somente com a categoria do plano a que pertencem as mesmas hierarquias. Quanto mais próximo da região da homogeneidade e do divino, tanto mais pura e menos acentuada é a individualidade da hierarquia. Então, quanto mais próximo da casa, do Pai, ou do Eterno, né? Essa individualidade, então, é mais pura e menos acentuada é a separatividade que ela poderia sentir dos seus irmãos, né? São seres finitos sobre todos os aspectos, salvo no tocante aos seus princípios superiores, as centelhas imortais que refletem a chama divina universal. Individualizados e separados tão só nas esferas da ilusão, da Maia, né? Por uma diferenciação que é tão ilusória quanto o resto. São seres viventes porque são correntes projetadas da vida absoluta sobre a tela cósmica da ilusão. Olha só, correntes projetadas da vida absoluta para a tela cósmica da ilusão. Então, nós existimos numa tela cósmica da ilusão, não é verdade? Seres nos quais a vida não pode extinguir-se antes que seja extinto o fogo da ignorância naqueles que sentem essas vidas. Tendo surgido a existência sob a influência vivificante do raio incriado, reflexo do grande sol central, que cintila sobre as águas da imortalidade, embora a sua vestimenta diferenciada seja tão perecível como o corpo do homem. Nós falamos do sol central, né? Que é a estrutura mais evoluída do nosso sistema solar, né? Mas mesmo assim, olha só, HPB, Blavatsky ensina, e o professor Henrique Jesus também diz, né? Nos ensina, que mesmo o sol central não consegue visualizar o imanifestado, o tático, aquilo, né? Que nós chamamos de Deus, né? Na nossa forma mais concreta de falar Deus. E nós falamos aqui dentro do conceito inicial do tátil, o imanifestável, o aquilo e assim por diante. O sol central não consegue ver. Quando ele olha para a Prakriti, ele vê um véu. Existe um véu que o separa do imanifestado. Esse véu chama-se Mula Prakriti, ou seja, raiz da matéria. Na teosofia fala assim, é a raiz da matéria, chamado Mula Prakriti. Então, mesmo o sol central não consegue visualizar o imanifestado. Olha só que coisa impressionante, né? Um grande mistério. Né? Muito bem? Então, isso é muito importante. São seres viventes, esses seres elevados, né? Porque são correntes projetadas na vida absoluta, sobre a tela cósmica da ilusão. Né? Tinha, pois, razão Jung. Agora, Blavatsky se refere a Jung. Olha só, ela fala em Jung. Né? Tinha, pois, razão Jung ao dizer: os anjos são homens de uma ordem superior e nada mais. Ela cita Jung, está vendo? No seu trabalho. Olha que coisa impressionante. Ela diz que Jung disse o seguinte: os anjos são homens de uma ordem superior e nada mais. Não são os anjos ministros nem protetores. Não são tampouco arautos do Altíssimo, e muito menos mensageiros da ira de Deus, criados pela imaginação do homem. A ira de Deus, né? O homem cria essa imaginação, né? O homem cria a imaginação, desde os tempos antigos, que Deus fica irado. É um absurdo isso. Né? Deus não tem raiva, Deus é amor e perdão. Então, isso aí foi uma criação do homem, né? Que esses anjos podem ser veículos da ira de Deus. Não, isso não existe. Não existe. Né? Pedir proteção deles é tão insensato quanto supor que se possa captar a simpatia mediante qualquer espécie de propiciação. Pois eles, do mesmo modo que os homens, são criaturas sujeitas à imutável lei kármica e cósmica. É claro que quando o indivíduo atinge um determinado nível de evolução, ele não é mais submetido à lei kármica, é submetido à lei do Dharma. Aqui nos nossos estudos, pela eubiose, e que a gente faz pela HPB, a gente entende que
o karma age até o segundo trono, até o segundo nível, quando o indivíduo que atinge esse nível torna-se um adepto. A partir daí, o karma já não age sobre ele. Age o dharma. Ele livra-se do karma. A roda de Sansara, que chama, né? Então, ele livra-se do karma, mas ele tem que obedecer ainda à lei cósmica, mas que significa a lei do dharma. O dharma é a lei característica que rege os princípios de atividade dos reinos acima do segundo trono, para cima do segundo trono, primeiro trono e assim por diante. A razão é óbvia. Não possuindo nenhum elemento de personalidade em sua essência, né, esses seres superiores, de Anshohan, não pode ter nenhuma das qualidades pessoais que os homens atribuem nas religiões esotéricas ao seu Deus antropomórfico, um Deus ciumento e exclusivista, que se regozija e se enraivece, que se compraz com os sacrifícios e que é mais despótico em sua vaidade do que qualquer homem estulto e infinito. Então, a KPB fala isso, sobre essa tendência, né? O homem sempre, na religião, ele tende a visualizar um Deus que fica com raiva, um Deus que fica ciumento, né? E exclusivista, ele se enraivece, né? E se compraz com os sacrifícios, né? Não é isso, isso é mentira, isso é ilusão do ser humano. Nós vivemos no mundo da ilusão. Então, essa ilusão invade a cabeça dos homens e ele vê um Deus diferentemente daquilo que ele é. Por isso que Jesus, o Cristo, uma das suas funções, ou talvez a mais importante, eu acho que sim, é visualizar e mostrar essa visualização de um Deus totalmente diferente daquilo que os homens imaginavam no seu tempo. Na verdade, e imagino hoje. Deus é amor e perdão. Veja. Deus não pune. Deus não pune, nem não dá punições, ele dá oportunidades para a regeneração espiritual do indivíduo. É sempre com amor e perdão. É justamente aquilo que Jesus pregou, né? Até o último instante, né? Eu já citei isso várias vezes, a gente cita, né? Mesmo na cruz, o Evangelho diz que ao ele expirar, dar o seu último suspiro na cruz, ele dirigiu-se ao Pai Celestial e disse assim, está escrito no Evangelho, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou a humanidade. Jesus perdoou a humanidade por tudo aquilo que a humanidade fez. E ele, mentalmente, dirigindo ao Pai, ele pediu ao Pai que perdoasse também a humanidade. É claro que Deus perdoa sempre, né? Isso aí, Deus esse Deus raivoso e vingativo, isso não existe. Deus é amor e perdão. Tudo bem? Só ler Jesus o Cristo e a gente entende perfeitamente isso. O homem, sendo um composto das essências de todas aquelas hierarquias superiores celestiais, pode, como tal, alcançar um grau superior, em certo sentido, ao que de qualquer uma das hierarquias ou classes, ou de suas combinações respectivas. Esses seres existem, mas o ser humano, homem, mulher, qualquer um, tem a capacidade de atingir justamente o nível espiritual desses seres superiores. Todos, aliás, devemos dizer, todos chegarão lá. Todos chegarão à casa do Pai, sem distinção. Perfeito? E não é questão de chegar primeiro ou chegar em último, não. Jesus no Evangelho, então, com muita amorosidade, ele fala assim, os últimos serão os primeiros. Então, ou seja, todos terão a oportunidade da sua redenção. Todos, sem exceção. Está escrito assim, o homem não pode nem propiciar, nem comandar os devas. O homem, repetindo, o homem não pode propiciar, nem comandar os devas, os deuses, né? Mas, paralisando sua personalidade inferior e chegando assim ao pleno conhecimento da não separatividade entre o seu eu superior e o seu absoluto, pode o homem, até mesmo durante a sua vida, tornar-se como um de nós. Então, um homem, um ser humano, pode tornar-se superior encarnado. Aliás, ele tem que se tornar superior encarnado. Não dá para atingir o adeptado, o estado adepto, sem o corpo físico.
Essa conquista do adeptado tem que ser realizada no corpo físico, ou seja, a consciência tem que estar encarnada. A reencarnação é o único caminho que o ser humano tem para atingir a consciência superior. Tem que estar reencarnado. De modo que, alimentando-se com o fruto do conhecimento que dissipa a ignorância, o homem se converte em um dos Elohim, ou Dianes. E uma vez no plano destes, o espírito de solidariedade e de perfeita harmonia que reina em todas as hierarquias deve estender-se a ele e protegê-lo em todos os sentidos. É claro que essas mônadas descem, né, da casa do Pai, do primeiro trono, descem individualizando-se, né, e voltam depois enriquecidas pela sua experiência. É o caminho que nós estamos seguindo, né? Enriquecida com o conhecimento, volta à casa do Pai. Mas, nesse caminho de subida, acontece algo importante. Cada um tem um caminho definido. Cada ser humano tem um projeto de evolução específico para ele. Mas, à medida que ele vai subindo, depois do segundo trono, ele vai compartilhando os conhecimentos. Na verdade, aqueles seres que achavam-se separados, eles vão compartilhando, vão se aproximando e vão compartilhando os conhecimentos. Um vai passando para o outro conhecimento que adquiriu. Quer dizer, vai somando cada vez mais essa natureza, né? No fim, cada um tem as suas experiências, mas no final, no caminho de retorno à casa do Pai, ele vai compartilhando os conhecimentos com seus irmãos. Então, aumenta a possibilidade de todo o entendimento, né, da espiritualidade. A principal dificuldade que impede aos homens de ciência crer nos espíritos divinos, assim como no espírito da natureza, está no seu materialismo. Pronto. A ciência, isso aqui, veja bem, HPB falando no século XIX, né? A gente sabe que essa materialidade já começou no século XIX, no início do século XIX começou essa materialidade, que Auguste Comte, né? Ele nasceu no final do século XVIII, né? 1790 e tanto, né? E depois, no seu trabalho, ele introduziu na ciência, né, a noção do positivismo. O positivismo, né? Então, assim, é muito interessante. É interessante, uma coisa interessante, a gente pode pesquisar na internet, que o mesmo positivismo, não admitindo Deus na forma como a religião admite, né? A ciência não pode colocar nas mãos de Deus os processos cósmicos. Não. A ciência vê pela pesquisa, pela experiência. Né? Tudo tem que ser provado. Né? Mas, mesmo assim, o positivismo originou uma corrente espiritual. Né? Aqui no Brasil, lá na França, tem uma igreja positivista, e ontem ou anteontem, eu vi que existe uma igreja positivista no Rio Grande do Sul. Tinha um no Rio de Janeiro, se não me engano, ela virou um museu. Mas existe no Rio Grande do Sul uma igreja positivista, que segue o preceito positivista, mas sem misturar, evidentemente, a questão de ciência com a crença em Deus. Né? O positivismo, na verdade, como diz a ciência iniciática, né, ela trouxe para o mundo essa noção de materialidade muito forte no início do século XIX. Né? E tanto que a lei divina, né, os mestres, quando viram que a humanidade focando o seu conhecimento da ciência acadêmica na materialidade, providenciar uma outra corrente, a espiritualista. Né? Aí então surge Allan Kardec. Allan Kardec, no início do século XIX, né? 1857, se não me engano, ele publica o seu livro, ele começa o seu trabalho, justamente mostrando, olha, não é só matéria, existe a espiritualidade, existem espíritos encarnados, existem seres, espíritos e assim por diante. Né? E começaram esse estudo do Kardec, a humanidade começou a investigar fenômenos, né, de materialização, de incorporação, etc. Aliás, esses trabalhos espiritualistas começaram nos Estados Unidos, né? As irmãs Fox. Os primeiros fenômenos aconteceram nos Estados Unidos, numa família, duas ou três irmãs chamadas Irmãs Fox. Foi ali que começou o estudo. Mas depois Kardec desenvolveu esse trabalho na Europa, né? Fundamentando o espiritismo. Depois de Kardec, então, veio Helena Blavatsky e abriu aquele horizonte. Né? Ela trouxe do Oriente, da Índia, né? Ela trouxe da Índia e do Tibete, né?
dos mundos internos do Tibete, ela trouxe aquele conhecimento extraordinário, que o ocidental não sabia ainda. Na verdade, o ocidental tinha dificuldades de entrar nesse conhecimento do Oriente. Depois, no século XIX, com Blavatsky, muitos estudiosos começaram a se dedicar a esses estudos, desses processos iniciados do Tibete, da Índia e assim por diante. Então, abriu uma abertura imensa, né? E depois, a gente já falou, né? Isso na página 61, da uma edição da Doutrina Secreta, né? Justamente a Cosmogênese, ela avisa que um ser muito superior viria no século XX para dar continuidade a esse trabalho. E justamente ela não deu nome, mas é claro, na eubiose, isso é identificado como o professor Henrique Jean de Souza, que veio dar essa continuidade aos trabalhos de Blavatsky. E Henrique Jean de Souza fez algo espetacular. Ele conduz todo esse trabalho para o século XXI, visualizando o século XXI, né, ao terceiro milênio, a Era de Maitreya, que começou no ano 2005, segundo o professor. Essa Era de Maitreya vai se provocando o desenvolvimento da humanidade em direção de uma nova civilização, que o professor Henrique Jean de Souza determinou, especificou que deverá iniciar-se no ano 3005. No ano 3005, uma nova civilização vai começar no planeta Terra, especificamente no Brasil. Veja bem, a partir do Brasil para outros países. O Brasil é o berço da nova civilização. Com a nova civilização vai ser instituída justamente o sistema de organização chamado sinarquia, que já existia como prova, como tentativas, né? Existiu em Atlântida, existiu na raça ariana no início, né? Mas depois se degradou, mas agora, no terceiro milênio, não. A lei está propiciando todas as condições para que no ano 3005 comece uma nova civilização e o início da sinarquia. E agora, definitivamente, vai acontecer definitivamente. Sinarquia, né? Aliás, é o meu novo livro, né? Que já está a gente falava no Prelo, né? Antigamente falava no Prelo, né? Está lá para imprimir. Agora não, agora é pela inteligência artificial, agora é tudo feito mais fácil de produzir o livro, né? Então já tem um irmão nosso aí com o meu livro tratando para o lançamento do livro. Eu logo indico para vocês a data do lançamento e o que vai acontecer. Muito bem. A principal dificuldade que impede aos homens de ciência crer nos espíritos divinos, assim como nos espíritos da natureza, está no seu materialismo. A materialidade impede que ele entenda a espiritualidade, é claro, né? E o maior obstáculo que os espiritistas acreditem naquelas entidades, ao passo que conservam uma fé cega nos espíritos mortos, é a ignorância geral, em que se acha todo mundo, exceto alguns ocultistas e cabalistas, quanto à verdadeira essência da matéria. É da aceitação ou não da teoria da unidade de tudo na natureza, em sua essência última, que depende principalmente a crença ou incredulidade da existência ao nosso redor, e outros seres conscientes, além dos espíritos mortos. É na exata compreensão da evolução primitiva de espírito e matéria e de sua essência real que deve o estudante apoiar-se para a gradual elucidação da cosmogonia oculta, sendo esse o único índice seguro que pode guiá-lo em seus estudos ulteriores. É claro que todo esse estudo a respeito do encarne, desencarne, a vida no espiritual, deve ser conduzida por estudos bastante sérios. O espiritismo dá muito material a esse respeito, né? O espiritismo é muito vasto conhecimento, mas especialmente na eubiose, na teosofia, que tem estudos bastante profundos a respeito dessa questão da encarnação, da reencarnação e assim por diante. Em verdade, conforme vimos de mostrar, cada um dos chamados espíritos, que nós chamamos, é um homem desencarnado ou um homem do futuro. Um espírito é um ser humano desencarnado, um homem do futuro. Por quê? Desde o mais elevado arcanjo, o Dian-Chohan, até o último construtor consciente, a classe inferior das entidades espirituais, todos esses são seres humanos que viveram em outros manvantras, em tempos passados,
nessa ou em outras esferas. E os elementais inferiores, semi-inteligentes, e os inteligentes são todos homens do futuro. Então, hoje nós temos aqui os seres humanos, não é isso? Que serão os seres do futuro, adeptos, né? E entre nós existem também os elementais. Os elementais que nós conhecemos hoje, que estão espalhados pela natureza, eles são o projeto para a existência de seres humanos no futuro, não é verdade? Agora, seguindo esse passo, né? Os elementais devem passar para a esfera do mineral, depois para o vegetal, depois do animal, humano, super-humano, subdivino e divino. Então, os elementais são a base desse entendimento, dessa progressão, né? O elemental, na verdade, significa a descida, o final da descida, né, da mônada em direção dos mundos mais densos. Isso aí, na eubiose, é estudado com profundidade, isso, né? E na teosofia também, né? Então, está aí um convite para todos que querem se aprofundar, né? Para o ocultista, a circunstância de um espírito ser dotado de inteligência representa por si só a prova de que esse ser foi um ser humano, havendo adquirido essa inteligência e o seu conhecimento através do ciclo humano. Através do ciclo humano, esse ser que é a projeção da mônada obtém a inteligência. Então, num determinado momento, o ser evolui do mineral para o vegetal, para o animal e para o ser humano. O ser humano teve uma parte ainda não humana, né, na Lemúria. Num determinado momento, os anjos caídos, como está na Bíblia, né, que são os seres que trouxeram essas possibilidades evolutivas, trouxeram para o ser humano a possibilidade da ativação da tríade superior. Aí surgiu o ser humano, não é verdade? Então, esse é o caminho do ser humano. Agora, é necessário desenvolver essa tríade superior. Não está desenvolvido ainda. Isso a quinta etapa da evolução do ser humano na face da Terra, justamente pela quinta raça mãe ariana, né? Desenvolver a tríade superior. E essa tríade superior está sendo desenvolvida a partir do mental superior. Todos já desenvolveram, conseguiram atingir um estágio evolutivo da raça ariana, conseguiram desenvolver o mental concreto. Agora falta desenvolver o mental superior. Então, no superior, aí vai desenvolver o campo búdico, o campo átmico, a tríade superior. Pronto. Desenvolvendo a tríade superior, num determinado momento, o ser humano deixa de ser humano e passa a ser um ser super-humano, um adepto. Pronto. Aí está pronto a sua caminhada para a casa do Pai. Muito bem. No universo só existe uma onisciência e inteligência indivisível e absoluta, que vibra em cada um dos átomos e um dos pontos infinitesimais de todo o cosmos, e do cosmos que não tem limites e ao qual se dá o nome de espaço, considerado independentemente de todas as coisas nele contidas. Devemos novamente dizer que quando aquele ser humano, na Lemúria, recebeu a ativação da tríade superior, então foi o momento em que surgiu a inteligência. Na verdade, a inteligência. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele diz: inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Na verdade, é por isso que hoje a ciência acadêmica, na parte da internet, a parte da informática, né, chamam esse processo essas máquinas de inteligência artificial, IA. Não é verdade, não é inteligência artificial. Eu somente vou dizer, a inteligência artificial não existe e jamais existirá. Na verdade, a inteligência artificial é um arquivo. Aí o arquivo é maravilhoso. Eu chamo de arquivo. Eu não falo isso porque vai confundir as pessoas. Mas no meu íntimo, eu chamo de arquivo. Em vez de inteligência artificial, é arquivo artificial. Né? Então, aí sim, é um arquivo enorme. É o que nós usamos hoje, né? No celular, todos os processos aí, uma coisa impressionante. Né? Então, mas é necessário entender que o espírito é a projeção, a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Isso é muito importante. A primeira diferenciação do seu reflexo no mundo manifestado é puramente espiritual. E os seres nela gerados não são providos de uma consciência
que tenha qualquer relação com a consciência que nós conhecemos. Não podem possuir consciência ou inteligência humana senão adquirida pessoalmente e individualmente. Será talvez um mistério. Não deixa, porém, de ser um fato para a filosofia esotérica e até um fato dos mais aparentes. Então, inteligência é fruto da evolução. A evolução, a mônada atinge um ponto de evolução que a gente indica como sendo o desenvolvimento inicial também da tríade superior. A ideia é essa inteligência vindo do Espírito de Deus e se coloca no ser humano, né? Então, aí o ser humano atinge o estado de inteligência, que os animais não têm, porque eles não receberam ainda. Os animais, hoje nós vemos o cão, o gato e o gato, né? Hoje serão, na quinta cadeia evolutiva, eles vão passar pela experiência humana. Nós estamos na quarta cadeia evolutiva, da quarto sistema evolutivo, né? Na quarta cadeia. Na quinta cadeia, esses animais, como nós conhecemos, já perto da nossa espiritualidade, eles vão passar para a experiência humana. É importante isso, né? Todos vão chegar lá. Todos voltam à casa do Pai. Muito bem. A ordem inteira da natureza atesta que há uma progressiva marcha que tende para uma vida superior. Existe um plano ou desígnio na ação das forças, inclusive daquelas que parecem as mais cegas. Existem coisas que a gente entende que sejam forças cegas, mas não são. Não existem forças cegas na natureza. Todas obedecem a um plano universal. O processo integral da evolução, com as suas adaptações intermináveis, é uma prova disso. As leis imutáveis, que eliminam as espécies fracas para dar às fortes e que asseguram a sobrevivência dos mais aptos, por cruéis que sejam em situação imediata, cooperam, tanto no sentido da grande meta final. O fato mesmo de que ocorrem adaptações, de que os mais aptos são os que sobrevivem na luta pela existência, demonstra que a chamada natureza inconsciente é, na realidade, um complexo de forças manejadas por seres semi-inteligentes, não ainda inteligentes, a caminho da inteligência, chamados elementais, sob a direção de espíritos elevados, planetários, chamados de Anshohans, que formam coletivamente o verbo manifestado do Logos não manifestado, constituindo ao mesmo tempo a mente do universo e a sua lei imutável. Então, esses de Anshohans, esses espíritos elevados, eles utilizam os elementais, que um dia serão humanos, e depois adeptos, e depois voltam à casa do Pai, eles usam elementais na condução dos processos aqui na Terra, né? Então, nada acontece, isso o nosso mestre falou, nada acontece que não haja intervenção dos elementais. Os tsunamis, os terremotos, até queda de prédios, né? Surge através de elementais, né? Tudo é regido pela lei do karma, né? A gente pode dizer assim, a queda de um prédio não cai simplesmente, ele cai por fato da ação kármica. Tudo que acontece obedece à lei do karma. Não existe nada de aleatório no universo. Tudo acontece obediente à lei do karma. Isso é muito importante, essa coisa. E também tudo tem consciência no universo. Tudo tem consciência. A ciência acadêmica não entende isso, né? Ela, pela astronomia, ela deu no nosso universo, né? Recentemente, eu constatei aí que a ciência admite no universo a existência de pelo menos 2 trilhões de galáxias. Olha que coisa! 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia deve ter de 200, 400 a 500 milhões de estrelas. E cada estrela com os seus planetas. É claro que a gente não pode imaginar que só na Terra existe vida, igual a nossa, né? Numa imensidão dessa, né? Claro que existe. Agora, vida existe em qualquer planeta, em qualquer estrela. A vida nos planos superiores, né? Nos planos de superfície. A vida existe. Estou dizendo a vida humana como nós conhecemos. Somente planetas adequados para esse propósito podem ter a vida humana, né? Tanto que no nosso sistema solar, o único planeta que tem uma vida semelhante à nossa é a Terra, né? Os outros não têm condições de ter, porque nós estamos na zona ecológica, né? Numa zona em que a temperatura, a pressão, condições atmosféricas, etc., propicia a água, a existência de água, né? Propicia o desenvolvimento da vida orgânica, né? Então, mas é claro que deve existir muitos seres. Mas a ciência acadêmica,
não consegue entender ainda a questão da existência da consciência espalhada em todo o universo. Isso. Então, é como se o universo fosse um conjunto de matéria que vai rodeando, vai seguindo as suas rotas estelares, mas é difícil a gente entender que existam, não foi constatado até agora, vida em outros planetas, mas existem sim. Eu até estava pensando outro dia, uma imagem, um absurdo, né? Podemos imaginar o seguinte: um dono de uma agência de ônibus, né? Coloca ônibus para circular na cidade sem a presença de seres humanos dentro. Não é verdade? Claro que não, né? Se uma empresa coloca ônibus para circular na cidade, é para quê? Para seres humanos circularem dentro, né? É a mesma coisa no universo. A gente não pode entender um universo frio, né? Sem nada, sem vida, sem inteligência, sem consciência. Não. A HPB diz não. Tudo no universo tem consciência. Então, o universo é uma estrutura universal consciente, de cada consciência no seu nível. Mas tudo tem consciência. É algo extraordinário, né? Que a HPB nos trouxe e que a ciência ainda vai atingir esse estado de entendimento. No terceiro milênio. Isso na minha opinião, lá pelo ano de 2500, por aí, a ciência já vai começar a entrar nesse entendimento. Para chegar no ano de 2005 já com plena constatação da existência de seres inteligentes em outros locais do universo. Não só no mundo físico denso, mas também nos mundos hiperfísicos, né? A natureza tomada em seu sentido abstrato não pode ser inconsciente. Olha só, HPB, hein? A natureza tomada em seu sentido abstrato não pode ser inconsciente. É impossível. Sendo como é a emanação da consciência absoluta e, portanto, um dos seus aspectos de plena manifestação. Verdade? A consciência do imanifestado se manifesta no mundo do manifestado. E essa consciência, é de lá que vem essa consciência projetada. Uma consciência diminuída, né? É uma consciência diminuída. Ou seja, nós temos a consciência desse manifestado, mas uma consciência diminuída. Ou seja, nós nos esquecemos da nossa divindade. Nós nos esquecemos que somos deuses. Olha, nós, seres humanos, e todos, principalmente nós, nos esquecemos que nós somos deuses. Jesus falou isso. Jesus falou, vós sois deuses. Pronto, ponto final. Estamos retornando à casa do Pai. Temos Deus na nossa divindade. Num determinado momento, Jesus, inclusive, disse o seguinte, eu não faço nada por mim mesmo, é o Pai que faz por meu intermédio. Né? E lá em João, ele fala, em João 30, 10, se não me engano, 10, 30, em João 10, 30, né? Ele fala assim, eu e o Pai somos um. Jesus falou assim, olha, eu e o Pai somos um. Ele estava integrado com a consciência do Pai. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Né? Onde está aquele que se atreve a negar ao vegetal e mesmo ao animal uma consciência própria? Tudo que ele pode dizer é que essa consciência transcende os limites da sua compreensão. Então, veja bem, um vegetal tem consciência. Um mineral também. Um animal tem consciência. Tem consciência de mineral, consciência de vegetal, consciência de animal. Mas tem a consciência pertinente ao seu estado evolutivo. Eu já me referi a isso, né? Que o ser humano, as donas de casa sabem disso, muitas sabem disso. Né? A maneira como elas tratam as plantas se desenvolvem. Não é verdade? Aliás, a gente sabe de um fenômeno, desde criança que eu sei de um fenômeno extraordinário, justamente naqueles que cultivam flores. Né? Tem pessoas que fazem o plantio de flores e as flores desenvolvem de uma maneira extraordinária, porque a sua vibração atinge aquele vegetal e estimula aquele crescimento, né? Estimula o crescimento. Assim como tem também, isso tem registro no Espiritismo, em diversas obras, que tem pessoas, através da sua capacidade de absorver a energia de uma planta, ela pode fazer uma planta secar. Ela pode. Diz do mal olhado, né? Existe o tal do mal olhado. Uma pessoa, no termo comum, né? No termo popular, uma pessoa pode jogar um mal olhado numa planta e a planta seca. Isso é importante, isso acontece. Isso tem registro a esse respeito.
Então, a planta tem ela não tem inteligência, ela tem consciência. E essa consciência está relacionada conosco. Né? E os minerais também. Tanto que, na aula passada, no encontro passado, nós nos referimos, até uma irmã nossa se referiu a isso, às práticas de terapia que usam os minerais. Né? Usam minerais. Minerais, os entendidos, os especialistas nesse assunto, aplicam minerais nos chakras, etc., e provocam a melhoria de certos sintomas que o ser humano sente, né? Através da ação dos minerais nesse processo. E existe processo de recarregar a energia nos minerais. Eu não sou especialista nisso, mas quem isso na internet deve ter muito material. Né? Existe processo para recarregar a energia nesses minerais. Isso é um assunto muito importante para os especialistas. 3 distintas representações do universo, em seus 3 aspectos distintos, são impressas em nosso pensamento pela filosofia esotérica. O pré-existente, o sempre existente, do qual veio tudo, e o fenomenal, o mundo da ilusão, o reflexo, a sombra do anterior. Durante esse grande mistério, esse grande drama da vida que nós conhecemos pelo nome de Manvantara, o cosmo real é como os objetos colocados atrás de uma tela branca, sobre a qual se projetam sombras. É uma tela branca na qual se projetam sombras. Aliás, o próprio Platão, né? Ó, Caverna de Platão. Já fala das sombras, né? Caverna de Platão. A luz vem da boca da caverna, atinge aqueles seres que estavam acorrentados, e aqueles acorrentados projetam sombras na parede do fundo da caverna. Né? É justamente a caverna de Platão. Né? A luz divina penetra e bate naqueles seres que estão acorrentados no mundo material, né? Platão fala, estavam acorrentados, e projetam sombras na parede da caverna. Isso aí é o mistério somente da caverna de Platão. Né? Então, durante esse grande mistério, esse grande drama da vida que nós conhecemos pelo nome de Manvantara, o cosmo real é como os objetos colocados atrás de uma tela branca sobre a qual projetam sombras, como nós falamos. Né? Os personagens e os objetos verdadeiros permanecem invisíveis, enquanto os fios condutores da evolução são manejados por mãos também invisíveis. Os homens e as coisas representam apenas os traços deixados sobre o fundo branco pelo reflexo das realidades dissimuladas por trás das redes do Mahayana, a grande ilusão. É o Mahayana, a grande ilusão. Assim, o Maha é grande, né? Yama é ilusão, Mahayana, a grande ilusão. Assim, ensinaram todas as filosofias e todas as religiões pré-diluvianas, como pós-diluvianas, na Índia e na Caldeia, assim como o ensinaram os sábios da China e os da Grécia. Nos 2 primeiros países, aqueles 3 universos eram simbolizados nos ensinamentos esotéricos, pelas 3 unidades supremas: a tríade inicial, a manifestada e a criadora, ou os 3 em 1. A última não é senão o símbolo e sua expressão concreta, das 2 primeiras que são ideais. Aí está porque a filosofia esotérica supera a necessidade dessa concepção puramente metafísica, e só o primeiro universo chama o sempre existente. Tal é a opinião de cada uma das 6 grandes escolas da filosofia hindu. Os 6 princípios daquele corpo unidade da sabedoria e do qual a gnose, o conhecimento culto, é o último. Muito bem. Então, eu acho que, por hoje, é suficiente nós atingirmos esse ponto de abordagem. Né? Na semana que vem nós vamos continuar. Essa abordagem é muito ampla, né? É um assunto muito amplo, muito profundo. Né? Mas eu queria agora fazer alguns comentários sobre alguns termos, pelo menos um termo aqui, para encerrar a nossa apresentação, né? Que está exatamente ligado com esse entendimento. Né? Um termo que a gente pode analisar aqui é chamado espaço. Olha, estamos falando do universo, a ciência acadêmica fala sobre o espaço, então vamos ver uma definição do espaço diante da visão da teosofia. Né? O espaço que os pseudo-sábios, em sua ignorância, proclamaram ser uma ideia abstrato e um vazio, é, na realidade, o continente e o corpo do universo e seus 7 princípios.
É um corpo de extensão ilimitada, cujos princípios, segundo a fraseologia oculta, sendo cada um deles centenário, manifestam em nosso mundo fenomenal também apenas a mais grosseira fábrica de suas subdivisões. Olha só o entendimento do espaço na sua verdadeira realidade. Né? O espaço, o caos, como também é chamado, não é nem o vazio sem limites, nem a plenitude condicionada. O espaço não pode ser chamado nem de vazio sem limites e nem de plenitude condicionada. Mas as duas coisas uma só vez. Sendo no plano da abstração absoluta e sempre a incognoscível divindade, que é vazia apenas para as mentes finitas. A divindade é vazia apenas para aqueles que têm a mente finita. E no da percepção maiávica, o pleno divino, o absoluto continente de tudo que existe, tanto manifestado como não manifestado, sendo, portanto, todo absoluto. O espaço sempre foi, e é e será. É a causa eterna de tudo. O espaço é a causa eterna de tudo. A divindade incompreensível, cujas vestimentas invisíveis constituem a mística raiz de toda a matéria e do universo. É a única coisa eterna, o espaço, hein? É a única coisa eterna que podemos facilmente imaginar, imóvel em sua abstração, e não influenciado pela presença nem pela ausência de um universo objetivo nele. Carece de dimensões em todos os sentidos e é existente por si mesmo. O espaço e aquele que está nele contido são coetâneos, eternos, quer dizer, coexistem, né? São infinitos e sem dimensões. Ambos constituem a única excelsa realidade e são origem de tudo que existe. O espírito é a primeira manifestação daquele, a causa sem causa do espírito e da matéria. O espaço, considerado como unidade substancial, a fonte viva da vida, é como a desconhecida causa sem causa. O espaço é a causa sem causa, o mais antigo dogma do ocultismo. Assim são a força e a matéria, como potência do espaço, inseparáveis e reveladoras desconhecidas do desconhecido. Para Brahma, é como uma realidade nem segundo o cosmo, que tudo contém, ou melhor, o infinito espaço cósmico, no mais alto sentido espiritual. Segundo os ensinamentos esotéricos, o espaço e o tempo são uma só coisa. Olha só, no tempo de HPB, ela já falava que o espaço e o tempo são a mesma coisa. Einstein falou isso, né? Na sua teoria de relatividade, é o contínuo, né? O Einstein chama de o contínuo espaço-tempo. Na teoria da relatividade, ele chama contínuo espaço-tempo. Isso. Então, a HPB já falava nisso, né? A relação do espaço-tempo, né? Que, na verdade, é zero. Espaço e tempo é zero. A física quântica já está entendendo isso, né? E Siddhartha Gautama falava também, né? Tempo e espaço é zero. Eu aqui e agora. Né? São inominados, o espaço-tempo, porque são o incognoscível, aquele que só pode ser percebido por seus 7 raios, que são 7 criações, os 7 mundos, os 7 leis. Também no Vishnu Purana, insiste-se na identidade de Vishnu com o tempo e o espaço, conforme a doutrina secreta. Né? Então a gente vê, hoje a gente lê a ciência, né? A grande pergunta da ciência hoje, a ciência pergunta assim, mas onde existe o universo, né? Onde termina esse universo? Né? Eu já li fatos assim. Será que esse universo que está se expandindo, as galáxias, chega a um ponto que deixa de existir a matéria e ocorre o vazio? É isso, né? A ciência pergunta, será que existe um ponto em que acaba a matéria e começa o vazio para não sei para onde? A ciência tem essa dúvida. Não é bem assim. Não é bem assim. A questão é a seguinte, não é a tendência da matéria para o vazio. A matéria, ela se transforma em níveis superiores de vibratórios. Na verdade, o limite da matéria é justamente a condição superior vibracional. E assim sucessivamente vai atingindo níveis superiores de vibração. Esses universos, cada nível vibratório desse é um universo específico. A astronomia e a ciência só conhecem através da astronomia, da física, da química, o universo visível.
Mas dentro desse universo visível, existem mais universos, né, hiperfísicos que se interagem, né, interpenetram esses universos e vão compondo os universos hiperfísicos. A ciência ainda está longe de entender isso, né? Einstein deu a primeira partida, o ponto de partida, né? Nós falamos, né? E devemos dizer que Einstein lia HPB, hein? Tem muitos cientistas estudiosos que dizem que HPB falava bobagem, mentia. Não, Einstein lia HPB, leu HPB. Pronto, ponto final. Einstein leu HPB. Tudo bem? Então, aqui nós estamos encerrando a nossa parte inicial aqui, né? Do nosso encontro. E eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, para abrir para os irmãos que estão presentes, para que tenham suas opiniões, façam perguntas, comentem fatos e assim por diante. Muito bom, professor. O senhor vai mesclando tanta coisa que o senhor coloca, fica compilado. Eu vou indagar uma dúvida. Com relação à inteligência, professor, a gente vem com a inteligência de acordo com a nossa última existência ou todo mundo vem com a mesma capacidade de inteligência? Não, aí devemos entender o seguinte, olha. Isso aí faz parte do conhecimento da ciência iniciática, né? E do espiritismo também. O espiritismo fala sobre isso. A pessoa nasce de acordo com a lei do karma. A pessoa pode vir numa vida com uma inteligência fantástica, né? Uma cultura extraordinária. E na outra vida, ela pode vir com uma inteligência menor e sem ter vamos dizer assim, capacidade ou oportunidades para a cultura. Isso é a lei kármica. Ele tem que experimentar. Ele tem que experimentar a cultura e a não cultura, a ignorância e a não ignorância, né? A inteligência está presente, mas karmicamente ela pode ser diminuída. Karmicamente pode acontecer isso, né? Então, a pessoa pode ser... Por exemplo, uma pessoa hoje pode ser analfabeta, sem cultura nenhuma. E no passado ter sido um sábio, ter sido um indivíduo letrado, né? Um culto, um culto, né? Isso não quer dizer nada. Karmicamente, se ele está sujeito à lei do karma, ele tem que experimentar várias situações importantes, né? Devemos dizer a pé, olha, eu posso citar coisas importantes. Olha, Sócrates era analfabeto. Tá bom? Jesus não era analfabeto, mas ele nunca escreveu nada. Buda não era analfabeto, mas ele nunca escreveu nada. Os outros escreveram para ele. Ele nunca pegou um livro para escrever. Porque os outros que queriam escrever. Eles não quiseram deixar nada escrito. É uma questão de comportamento deles, divino deles, né? Os outros escreveram. E muitos seres importantes na humanidade foram analfabetos, mas comportaram-se como seres de cultura. Teve este Carlos Magno, né? Carlos Magno hoje, Carlos Magno foi o início da civilização da Europa, né? Ele era analfabeto. Carlos Magno, está na história, Carlos Magno era analfabeto. E foi ele que fundou as primeiras universidades na Europa. Você acredita nisso? Carlos Magno era analfabeto e fundou as primeiras universidades na Europa. Extraordinário, né? É claro que o analfabetismo dele era decorrente da época, né? Que poucas pessoas sabiam ler, né? Mas se ele tivesse que saber ler, se ele tivesse que saber ler e escrever, ele teria aprendido. Mas a lei do karma, evidentemente, condicionou a ele esse sentido, né? Todos estão sujeitos à lei do karma, inclusive o próprio Yoshua, conforme o professor Henrique de Souza, o próprio Yoshua Ben Pandira, não o Cristo, o Yoshua Ben Pandira, que foi veículo do Cristo cósmico, ele estava sujeito também à lei do karma, assim que também como Buda, né? Quando o Buda se iluminou, ele libertou-se da lei do karma e tornou-se um ser iluminado, né? O nosso mestre também nos ensinou que o mestre Yoshua Ben Pandira, ele veio cumprir uma atividade kármica dele, era necessário, e ser veículo do Cristo cósmico, né? Então, aí está. Nada, está tudo dentro da lei. Nada acontece que a lei não propicie e não conceda, né? Por isso que eu digo, eu sempre afirmo isso com a maior... Houve um momento no meu processo iniciático que eu cheguei, eu nunca li isso em lugar nenhum, surgiu de dentro de mim,
isso dentro de mim, e vocês podem analisar se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu digo o seguinte: não existem vítimas no universo. Não existem vítimas no universo. Porque se eu admitir que existem vítimas, então a lei de Deus não existe. Não. Só ocorre aquilo que Deus permite, que a lei permite através das leis kármicas e assim por diante. Então, não são vítimas, tem que passar por aquela experiência para tomar consciência do seu estado, evoluir e atingir patamares de consciência superiores. Essa é a verdade. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Muito bem, só passar o recadinho para o pessoal que está participando, a turma está escrevendo, está participando aí. Não esqueçam de deixar o like, clica ali no vídeo, para dar curta, né, o vídeo da transmissão, principalmente agora durante enquanto nós estamos aqui ao vivo, né? A plataforma ela faz uma avaliação positiva quando se faz clica aqui no botãozinho ali do like, enquanto estamos fazendo aqui a transmissão. E por conta disso ela envia, ela mostra, né, ela disponibiliza esse vídeo para mais pessoas dentro da plataforma que tenham esse perfil, que gostam e pesquisam de temas que nós estamos tratando aqui. Então, a gente pede que você, a colaboração, né, nesse sentido, você clica ali no like e compartilha, né? Manda essa também para algum amigo, uma pessoa que você conhece, que gosta desse assunto. De repente posta num grupo de pessoas ali que pesquisam e também que conversam sobre esse tema. Então, pode ser interessante. E a gente pede também que, se for novo por aqui ou que ainda não se inscreveu, clica também ali no sininho de se inscrever, né, no botão de se inscrever, da inscrição, e o sininho da notificação. Sempre que tiver uma atividade nova no canal, você será notificado para poder participar. Então, nós sempre temos, além do programa de sábado, Projeto Iniciação, nós temos aqui, sempre que há alguma atividade transmitida em algum outro momento. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma palestra, está aqui no canal, depois vocês podem verificar, o Carlos depois vai falar um pouco mais, porque ele estava lá, que foi uma palestra no departamento da eubiose, lá de Santana. Foi uma palestra bem interessante do Campuzana, depois o Carlos vai falar um pouco melhor. Então, os inscritos, né, quem está acompanhando, facilita e tem essa interação diretamente conosco. Lembrando que, além do mais, ainda tem a questão do acervo, né, que nós temos aqui no canal, de todo o material. Hoje é o programa de número 219. Então, assim, todo esse material que está no canal é justamente tratados desses temas: iniciação, teosofia, eubiose, ocultismo, enfim, temas que são familiar e auxiliam, né, de bastante utilidade, principalmente aqueles que pretendem ingressar aí em algum estudo dentro dessa área, ou pretendem começar o teu grau peregrino aí, né? O professor comentou que sempre no começo do ano nós temos aí a abertura, né, das turmas presencial nas unidades, né, da eubiose, que a gente chama de departamentos, ou aqueles que estão mais distantes ou numa localidade que não tem proximidade no departamento, tem o online, né? E aí, o que é interessante? Você tem como fonte de pesquisa, né? Porque, basicamente, você tem aí, se familiariza com os termos, com os assuntos, os nomes, né? Se fala muito de Blavatsky, a gente fala, o professor Walter fala bastante do professor Henrique, né? Os temas que a gente estuda na eubiose. Então, quando você começa o peregrino e já está mais ou menos familiarizado com, pelo menos com a linguagem, alguns termos e até algumas informações, a gente tem aqui, até aqui no canal mesmo, muitas pessoas falam: poxa, a gente comecei por lá, fiquei assistindo, né, ajuda, auxilia,
como realmente fonte de pesquisa, e o professor foi instrutor aí durante muitos anos também, né? Então, todo o tema abordado aqui tem essa abordagem exclusiva do professor Walter, então fica aí a nossa recomendação e a nossa dica. Então, é isso, Carlos. Esse ano eu estou completando 30 anos de aula da UBS, 30 anos. Olha aí, Olha aí. não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa, hein? Com a graça de Deus, com a graça de Deus. Parabéns, professor, parabéns. Não é pouca coisa. Tem gente que está começando agora a fazer o curso e não era nem nascido nessa época, olha aí. Exatamente. Então, muita coisa. Tem uma pergunta aqui, viu, do Elias. Uma pergunta interessante. Por que temos que estar encarnados para atingir a consciência superior? Uma excelente pergunta. É verdade. A resposta é a seguinte: ninguém consegue se iluminar se não estiver encarnado. Isso é básico. Não adianta. A pessoa fala, o sujeito pode estar num nível superior, desencarnado, ele vai se iluminar. Não, não é. É impossível. É impossível. Ele tem que estar num corpo físico. Por quê? Ele tem que vencer a matéria. Essa é a questão. Ele tem que vencer a matéria. Ele tem que vencer a si mesmo. Isso é para todos, para todos. Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. Você sabe, no Evangelho, Jesus ficou 40 dias no deserto. Está lá no Evangelho. E o Evangelho diz que ele foi tentado por Satanás. Ele ia começar seu trabalho. Estava começando o seu trabalho, né? Que o pai lhe pediu para fazer, né? Ele foi tentado no deserto. Então, no Evangelho diz que Satanás ofereceu riqueza para ele, e poder, ofereceu para ele desistir. Satanás oferecia para ele riqueza e poder para ele desistir do seu trabalho. Mas Jesus não desistiu. Agora, uma coisa. Vamos aqui entender, vamos ver a verdadeira entendimento do caso. Não era Satanás. Jesus não lutou contra Satanás. Jesus lutou contra ele mesmo. Tudo bem? O Satanás não existe fora. Ele está dentro de nós. A religião diz que o Satanás está em algum lugar, ele vem tentar agir. Não. Satanás é a nossa parte interna. Satanás é a nossa ignorância, a nossa dificuldade de entender as coisas, é a nossa personalidade. Então, quando Jesus estava no deserto, aquilo vinha de dentro. Aí por isso que o mestre fala que Jesus venceu essa carga que ele tinha que vencer karmicamente, né? Não é Jesus ou Cristo, não é o Cristo. Yeshua ben Pandira. Então, ele ele rejeitou essa tentação que vinha dele mesmo. Tanto que existe uma passagem no Evangelho em que Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Isso, no determinado ponto do Evangelho, ele fala: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, a questão da iniciação é vencer o mundo, vencer a limitação da personalidade. O Buda, Siddhartha Gautama, ele não poderia se iniciar, se tornasse um ser iluminado, se não estivesse num corpo humano. Ele venceu as limitações da personalidade do corpo humano, ele libertou-se. Aí então ele quebra a roda de Sansara, ele quebrou a roda das encarnações, do karma. Então, Buda libertou-se do seu karma e tornou-se um ser iluminado. Assim aconteceu com Jesus também, e todos quantos têm que passar. A lei é para todos, ninguém escapa. A lei é para todos, a lei de Deus serve para todos, mas Deus age sempre com amor e perdão. Muito bom, professor. Tem uma pergunta também do Rafael, né? Ele fala o seguinte, deixa eu ler aqui. Enquanto a alma real está recolhida na quietude do Devakan, o que resta no plano astral, Kama Loka, é o Kama Rupa, popularmente denominado pela literatura teosófica como casca astral, Shell. Vamos dizer assim, olha, na verdade, a alma que nós falamos, que é a nossa mônada, ela está lá no primeiro trono. Então, ela projeta de si uma projeção, vai descendo, chega a um ponto mais baixo da materialidade e depois retorna à casa do Pai, evoluindo através dos planos evolutivos. Nessa evolução dos planos evolutivos, essa projeção da mônada, ela passa por reencarnações e desencarnes. Nesse desencarne, ela pode ficar em regiões astrais,
ou em outras regiões do mental, vital, ela pode ficar. Não reencarnar imediatamente, ela pode ficar vagando. O Espiritismo fala muito sobre isso, né? Por isso que aqui no mundo popular, né, popularmente a gente fala do baixo astral. E, segundo informações da ciência iniciática, no mundo hiperfísico tem de 20 bilhões, de 20 a 30 bilhões de seres. Olha só, não é pouca coisa, não. Na Terra existem 25, 30 bilhões de seres desencarnados, esperando para o encarne, para a reencarnação e continuar o seu caminho. Isso aí, o Espiritismo nos fala isso, os conhecimentos iniciados e assim por diante. Agora tem o seguinte, o Kama-Rupa já é diferente. O Kama-Rupa tem uma diferença. Quando o indivíduo pode desencarnar, volta ao plano do mental superior, depois encarna numa outra oportunidade. Ou então ele pode desencarnar e ficar num plano astral, num plano vital, ficar vagando por aí. Ele pode ficar vagando. O Espiritismo está cheio de detalhes a esse respeito, né? De seres que ficam vagando. Agora, tem uma diferença do Kama-Rupa. O Kama-Rupa tem uma diferença específica. Né? O Kama-Rupa não é um ser humano. Veja bem, nós temos o quaternário. O quaternário aqui é a tríade, né? O Kama-Rupa, como nasce o Kama-Rupa? É um ser humano que comete crimes hediondos. Crimes hediondos. São crimes tão bárbaros, que a vibração dele não bate mais com a tríade superior. Não é Deus que elimina, não é Deus que separa, não. Ele se separa. Ele começa a vibrar tão baixo que ele vai se separando da tríade superior. Até que chega um ponto que Antakarana, aquela liga, a linha que liga o quaternário inferior com a tríade, se rompe. Pronto. Aí forma o Kama-Rupa. O Kama-Rupa não é um ser humano. O que é um Kama-Rupa? É aquele que sobrou de um ser humano, o quaternário para baixo, o quaternário. Esse quaternário ele fica rodando, não é um ser humano, fica rodando pelo mundo. E fica o quê? Parasitando. Vira um parasita. É isso? Ele fica parasita, fica chupando energia dos seres humanos, dos animais, dos vegetais, mas ele vai perdendo dimensões. Ele cai no chamado cone sombrio da Lua, vai perdendo dimensões, até chegar no momento que ele chega na zero dimensão e é jogado na Lua. E lá, então, há uma reciclagem, nada, como se fala, lá a voz dizia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aquilo que sobrou, eu não sei, não tenho a menor ideia de como acontece isso, né? Só os mestres podem falar isso, né? Lá na Lua, então, há uma reciclagem, então o processo continua. Mas o Kama-Rupa não é um ser humano, não é um ser humano, né? Então, ele realmente é o que no Espiritismo chama de os obsessores, né? Os obsessores. Agora, se a pessoa vibra num padrão vibratório muito baixo, ela vai atrair Kama-Rupas. Eles vêm chupar a sua energia, né? São os vampiros. Isso é o vampiro existente. Esse vampiro que tem em filme, aí, livros e filmes, que chupa sangue, isso não existe. Isso é criação da mente humana. Isso é imaginação, isso não existe. Vampiro que suga sangue não existe. Existe o vampiro, que é o Kama-Rupa, que suga a energia dos seres humanos, depois ele não consegue mais sugar dos seres humanos, passa a vampirizar animais, depois vampirizar plantas, até chegar na zero dimensão. Tanto que tem aqui no Evangelho também tem esse panorama, né? Que conto, né? Que Jesus chegou perto de um homem, o homem estava se revirando na terra, estava se debatendo na terra porque ele estava cheio de seres possuidores da sua alma. Então Jesus impôs a mão e libertou esse homem. E isso tudo que saiu daquele homem deu um nome para ele mesmo de legião. Legião de Kama-Rupas, está no Evangelho. Legião de Kama-Rupas. E eles pediram, está no Evangelho, eles pediram para Jesus que ele jogasse eles para os porcos. Então ia passando uma manada de porcos, Jesus enviou aquela legião para os porcos. Essa legião, que são os Kama-Rupas, eles se incorporaram nos porcos. E no Evangelho diz que os porcos ficaram alucinados e se jogaram num precipício. Está no Evangelho. Os porcos ficaram alucinados com aquilo e correndo e se jogaram num precipício. Isso aí, então, é a história do Kama-Rupa contado no Evangelho, né? Dado como espíritos possessores, né?
e que no Evangelho, nesse caso específico, é chamado de legião. Aí está, de maneira bastante resumida, a questão do encarne, desencarne, a existência de seres no mundo hiperfísico, no mundo astral, e os camarucos também. Muito bom, professor. O Wellington tem uma pergunta também. Dentro do contexto apresentado por Madame Blavatsky, como poderíamos interpretar o entendimento popular sobre o anjo da guarda, anjos protetores, por exemplo, a crença de arcanjos, Micael, Rafael, etc. Bom, os anjos da guarda, anjos protetores, por exemplo, eles compõem as hierarquias que estão acima de nós, né? Eles ficam nos rodeando, né? Nós não podemos perceber a presença deles porque eles estão numa vibração superior, mas eles estão sempre presentes. Existem aqueles seres mais próximos de nós que vêm nos ajudar no nosso processo de iniciação, que são os nossos mestres, os nossos auxiliares invisíveis. Então, nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Nós estamos sempre ligados com a proteção desses anjos, né? Quando nós atingimos um estado superior, então, como Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Então, aí, ele estava ligado com o Pai Celestial. Estava ligado com o Pai Celestial diretamente, né? Mas todos nós temos os anjos protetores que nos cercam. Tá? A humanidade está cheia de anjos circulando por aí. Agora, o que nos cabe é justamente atrair esses anjos. Existe um escritor lá do Rio Grande do Sul, eu sempre me escapa o nome dele, e um grande escritor, ele falava sobre as borboletas, né? Ele dizia o seguinte, ele escreveu no livro dele, não adianta correr atrás das borboletas. O Carlos sabe o nome dele. Não adianta correr atrás das borboletas. Ele vai pôr na internet que vai sair o nome dele. Não adianta correr atrás Mário Quintana, professor. Mário Quintana. Ele escreveu num dos seus livros. Não adianta correr atrás das borboletas. Cuide dos seus jardins que as borboletas virão. Pronto. O Mário Quintana era um ser espiritualizado, de enorme consciência espiritual, né? Então ele dizia, de maneira mais perto do nosso entendimento, se a gente quer o anjo, não adianta ficar correndo atrás dos anjos. Então, vamos cuidar da nossa vibração. Quando a gente eleva a nossa vibração, os anjos têm a possibilidade de se aproximar de nós e nos auxiliar. Então, é tudo questão de vibracional. Aí, como esse escritor falou, qual é o nome dele? Mário Quintana. Mário Quintana. Então, aí está a explicação dos anjos da guarda. Assim, anjos da guarda, todos nós temos, né? Nós temos nossos protetores, e Deus nos envia, e seres que nos protegem durante a nossa vida. Sempre temos essa proteção. Aliás, o professor Henrique de Souza, numa das suas revelações, ele falou o seguinte, olha o que ele falou, todas as vezes que vocês estiverem falando sobre a ciência iniciática, sobre a lei universal, sobre a eubiose, teosofia, eu estarei presente. Pronto, ele falou isso. Toda vez que vocês estiverem trabalhando nesse sentido, eu estarei presente. Quer dizer, ele estará presente e todos os anjos que cuidam desses assuntos. Muito bom, professor. Deixa eu ver aqui. O Guazelli, ele coloca o seguinte, somos afastados da consciência do ser quando nos mostram que o ter é fundamental? Exatamente, o ter. Na verdade, olha, vamos falar, o que nós temos? Não temos nada. Não temos nada, nem o nosso corpo, né? A gente fala assim, o nosso corpo, o meu corpo. Isso é uma mentira, né? O ser humano fala assim, o meu corpo. E nem isso é do ser humano, porque ele vai morrer, o corpo vai se desintegrar e pronto, o corpo não é dele. O corpo é de Deus. O corpo não é nosso, é emprestado por Deus para a gente realizar o nosso caminho, né? Deus nos empresta um veículo corporal para que a gente tenha a possibilidade do nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, o ter realmente faz parte da ignorância. Ninguém tem nada. Agora, ser não. O ser é importante. O ter não tem significado, porque ninguém tem nada, né? Tudo é da divindade e a gente pode compartilhar tudo, né? Mas o ter é ligado justamente com o egoísmo, né? A avidez pelas posses, assim. Agora, o ser não. O ser está ligado com a consciência superior. Ser superior, ser amoroso, ser justo e assim por diante, né? Então, isso é muito importante nesse entendimento eubiótico e teosófico. Muito bom.
Professor, o Elias coloca também o seguinte, professor: após o desencarne, ficamos em uma espécie de elíptica, né, ao redor da Terra. Existe algo relacionado a isso na eubiose? Na verdade, após o desencarne, dependendo do estado de consciência do indivíduo, ele vai ter um caminho específico. A lei determina qual é o caminho específico. Às vezes, muitas vezes ele está muito ligado à Terra, então ele fica vibrando no mundo astral. Então ele fica perambulando no mundo astral, e às vezes no baixo astral, né? Às vezes fica no mundo vital, no mundo mental também, no mundo mental também, né? Então, isso é importante, né? Ele fica naquela ilusão. Aliás, o Chico Xavier tem um livro, eu já li muito o Chico Xavier, são livros extraordinários, né? Ele conta que ele teve uma experiência no mundo mental, e o instrutor dele viu uma série de pessoas, um grupo de pessoas passando na frente dele, no mundo mental, né? Então o instrutor falou para ele assim: olha, está vendo aquele grupo ali que está passando? Eles não acreditam na reencarnação. Você acredita que ele falou? Aquele grupo lá são seres que não acreditam na reencarnação. Eles estão desencarnados. Estavam desencarnados, conforme o Chico Xavier contou. Mas eles não acreditam no desencarne. Então eles tinham aquela ilusão, viviam naquela ilusão daquilo. Aquilo é o corpo mental deles, é o corpo deles. Este é o meu corpo, né? Mas não é. Então foi uma experiência. Quando o Chico contou essa história no livro, isso me deu um tranco, né? Puxa, que coisa interessante esse fato, né? Então, agora, muita gente fica no plano astral aliás, pode ficar alguns anos ou muitos anos, séculos. A pessoa pode ficar séculos vagando no plano hiperfísico, né? Mas os anjos estão sempre presentes. O Chico conta isso também, o Espiritismo fala muito, né? Estão sempre os anjos presentes, tentando resgatar aqueles seres para reencarnar. Ele pode ficar muito tempo desencarnado, vagando, ou então, se ele for evoluído, ele vai perdendo os corpos. Ele perde o corpo físico denso, perde o vital, perde o astral, o mental, e vai para o mental superior. A consciência dele vai para o corpo causal. Ele fica esperando no corpo causal. Depois, se ele for suficientemente evoluído, os mestres vêm e combinam com ele a sua próxima reencarnação. Se ele for suficientemente desenvolvido, ele planeja com os seus anjos, com os seus mestres, a sua próxima reencarnação. É planejado, aí então ele desce, os mestres descem com ele, ele reencarna, isso, e é tudo escolhido. Ele participa da escolha, escolhe seus pais, ele tem o seu karma e reencarna. Agora, pode ser que seres desencarnem e fiquem milhares de anos vagando. Agora, a realidade que a gente vê no mundo espiritual é o seguinte, que um ser humano, um ser normal, de qualquer nível mais ou menos evoluído, ele demora para reencarnar 100 anos, 150, 200 anos, né? Um tempo de reencarne, né? Agora, um ser humano não evoluído, ele reencarna imediatamente, isso é evidente. Se ele for muito grosseiro, muito pouco evoluído, então a lei faz ele desencarna e reencarna imediatamente. Se é esse o karma dele. Agora, se ele não estiver pronto, ele pode ficar desencarnado centenas ou milhares, ou centenas de anos, né? Vagando, né? Mas os anjos sempre estão ao lado dele, tentando recuperar a sua mente e trazê-lo para o caminho da evolução novamente. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados e depois a gente volta, tá? Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, um centro de terapias holística. O Espaço Shakti Nova Era tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando a cidade de São Lourenço, faça uma visita ao Espaço Shakti Nova Era, o endereço está aí. É Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode ser via telefone, via WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 997566874. Aí também está o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial do Espaço Shakti Nova Era no Departamento da Eubiose de Brasília, Departamento da Eubiose de Juiz de Fora e 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e também Departamento da Eubiose do Sumaré. Eu também quero falar sobre o projeto Iniciação.
todo sábado, às 20h40, aqui no canal Conexão 3005, no YouTube. Temos o projeto Iniciação, do professor Walter Teixeira de Andrade, e seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Todo sábado, às 20h40, projeto Iniciação. O de hoje, 219. Prestigie. Lembrando, fica gravado e vocês podem assistir durante a semana. Como o Gilberto tinha falado, a gente fez a transmissão de uma palestra que foi feita no Departamento da Eubiose de Santana. E o tema foi muito interessante, eu estava lá ajudando na transmissão, e o palestrante é o Fernando Camposana, ele falou sobre a influência da música no ser humano. Essa palestra está gravada no canal Conexão 3005, e quando vocês tiverem oportunidade, assista que vale a pena, está muito interessante. É isso, deixa eu ver se lembrando que também na música tem a musicoterapia, né? Tem exatamente, musicoterapia. Pessoas que são especializadas em tratar os pacientes com a música, né? Então, vibração, né? Exatamente, vibração musical que pode ajudar, auxiliar em várias doenças, porque é tudo vibracional, as músicas com harmonia é bom para a cabeça, para o cérebro, né? Então, o ritmo, né, trabalho emocional, e também tem a parte mais kundalínica, né? Também É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver aqui se tem. Vou ver aqui também. O Elias, ele fala sobre frequência e vibração, né? Porque é um dos 7 princípios herméticos, né, professor? Frequência, vibração. Também, a vibração é um dos princípios herméticos. Então, tudo no universo é vibração, na verdade, é vibração. Frequência vibracional, né? O que a gente entende por... A matéria é vibração também, né? Então, não tem... se a gente... Hoje, a ciência diz que... A ciência chegou a essa conclusão. A matéria, na verdade, é um vazio imenso, né? Se a gente for diminuindo em tamanho, vai chegar uma hora que as moléculas se afastam, as partículas se afastam, e a gente cai no vazio, né? Porque exatamente. A nossa matéria é um vazio. Só que no nosso plano de percepção, ela tem esta materialidade. Mas é ilusão. Essa materialidade da matéria é ilusão. Porque tem mais vazio na matéria do que matéria mesmo, né? Isso a ciência fala, né? Muito bom, professor. Olha, estouramos o horário, eu nem percebi, viu? Estouramos um pouquinho, mas o programa estava muito bom. Você vai conversando, nem percebe. Nem percebe. O Elias também colocou um negócio aqui, deixa eu ver. Existe um som que mantém tudo unido, o som do OM. O OM, na verdade, é uma contração do A1, né? O A1 é uma síntese, né, professor, do A1. Então, A1 realmente é justamente a projeção sonora, né? Por isso que na Bíblia está escrito, na criação da terra, está escrito assim, e Deus disse, faça-se a luz. Ele emitiu um som, e Deus disse, ele emitiu um som e disse, faça-se a luz. Na verdade, ele não fez a luz, ele dividiu a treva em luz e sombra, né? A treva que no Evangelho diz assim, no princípio era tudo treva, porque estava tudo equilibrado. A luz e a sombra faziam uma coisa só. Então Deus, no princípio, ele separou a luz da sombra, mas ele disse, na Bíblia diz, e Deus disse, faça-se o som. Exatamente. E o A1... Não, e Deus disse, faça-se a luz. Faça-se a luz, E Deus disse, faça-se a luz. Então, a primeira coisa que Deus fez foi emitir um som. O som criou a luz. O som. A luz de Deus, né? Depois que vem o nome de Deus, né, professor? Primeiro vem a luz, depois vem... Veja, nada acontece por acaso. Né? O nome Tupã parece que é por acaso, mas não. Pan, e olha que coisa impressionante. Pan, na língua nativa do Brasil, tupi, quer dizer
genérico, né? A gente fala pandemia, panteísmo, né? Coisa genérica. Pan é uma coisa genérica, né? E tu significa som. Em tupi, tu é som. Então, Tupã quer dizer a generalização do som. Tupã é o deus superior deles, o Tupã. É a generalização do som. E o AN é a síntese do A1, né? E o IM tem ligação com a tríade superior, né? Isso é. Atman, Budi e mental abstrato. E a síntese disso, né? A transformação é o OM. Sempre lembrando que a gente fala que é a língua tupi, mas é originada de onde? De Atlântida. De Atlântida. Não foi o tupi que inventou, os tupis que inventaram. Eles trouxeram a língua tupi e veio de Atlântida, né? De Atlântida. Tupã é o nome que vem de Atlântida, né? Por isso, Oceano Atlântico, né, professor? Exato, tudo assim. É isso aí, pessoal. Obrigado. O pessoal está agradecendo, gratidão. Eu quero agradecer primeiramente ao professor Walter Teixeira de Andrade pelo conhecimento que ele trouxe, projeto de iniciação de número 219. Agradecer quem participou e lembrando, o programa fica gravado, vocês podem assistir durante a semana. Boa noite, um bom final de sábado, bom domingo e até o nosso próximo encontro, projeto de iniciação de número 220. Boa noite, é com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom restinho de sábado para todo mundo, descansem. Nos vemos aqui no próximo sábado, um ótimo domingo e até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Estaremos presentes aqui novamente no sábado que vem, não é isso? Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.